Olá, eu sou a professora Ana Vital e eu estou aqui para bater um papo com você. Você que quer passar no concurso público e não sabe por onde começar. Eu te entendo, eu sei como são essas coisas. Às vezes, a gente quer passar no concurso público, quer começar a estudar, mas parece que a coisa não anda, enrola, enrola, procrastina, deixa para o dia seguinte, espera o edital sair, enfim, uma loucura. Então, hoje eu estou aqui para te ensinar 8 passos para você se preparar para fazer um concurso público e ter sucesso. O meu lema é Ana Vital, com você até a posse. E ó, fica até o final desse vídeo que você vai ver as dicas que eu vou te dar vão fazer toda a diferença, vai fazer aí a mudança, vai dar uma guinada na sua preparação. Então vamos juntos. Vou compartilhar com você agora os meus slides para que a gente tenha aí bastante informação e você consiga fazer a melhor preparação. É tão bom quando a gente tem alguém para nos ajudar, né? Para nos orientar, para dar ali um pulo do gato, ensinar aí um pouquinho. Eu sou professora de conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, mais de 20 anos aprovando aí inúmeros professores para as diversas áreas do magistério. Professor, orientador, supervisor, professor de educação infantil, professor do ensino fundamental, professor do estado, do município, do governo federal, não importa. Você precisa colocar na sua mente uma coisa muito certa. Você só precisa de uma vaga. E essa vaga é sua, mas você precisa ajustar algumas coisas para que isso aconteça. Vou te dar aqui 8 dicas para você ser aprovado no concurso público dentro do número de vagas. Porque, às vezes, a gente faz o concurso público, passa no concurso, mas não passa dentro do número de vagas, não é classificado. Logo, quando você não passa dentro dos números de vagas, você não vai ser chamado. E aí a frustração aumenta ainda mais, porque você fala assim, poxa, mas eu passei, faltou tão pouco. E aí você vai dando ali aquelas desculpas para você justificar aquilo que você não fez com antecedência. Então é necessário que você se antecipe para que você faça uma boa preparação. Vamos começar falando sobre a convicção. Você quer realmente estudar, você quer ter o compromisso, você quer ter o objetivo em passar, você está falando isso para você de verdade, significa que você vai ter aí muitos sacrifícios, algum um longo tempo, ou pelo menos um tempo aí de uns 3, 6 meses, você vai ter que se dedicar a esse processo e vai ter que abrir mão de algumas coisas como, por exemplo, as diversas festinhas de final de semana, passeios. Você precisa se dedicar durante um tempo de verdade, nada de ficar se enganando, viu? Então, primeiro para e pensa, por quê? Por que você quer passar no concurso público? E aí, coloca no papel por que você quer passar, para qual concurso você quer passar, qual o cargo que você deseja, qual o salário que você quer. Isso tem que ficar bem claro na sua mente para que você não desvie o seu caminho ao longo das tentações que vão aparecer aí no meio do caminho para você, né? Então, vamos para a segunda dica. Escolha o concurso ou pelo menos a área que você pretende focar. É muito comum, principalmente na área de professores, fazer concurso para qualquer área, educação infantil, ensino fundamental, orientadora, supervisora. Então, o que vai acontecer com você? Você tem, a cada cargo, você tem um conteúdo específico. Então, você vai precisar estudar muitos conteúdos específicos. Ao passo que, se você escolher a área, a etapa que você vai realmente trabalhar, pode ter certeza que a sua preparação será muito melhor, porque você vai estudar aquilo que é para o cargo que você escolheu. Dá uma paradinha e pensa, você gosta mais de criança, de crianças pequenas,
Você gosta mais dos adolescentes? Você gosta de lidar diretamente com os professores? Qual cargo dentro do magistério que é melhor para você, que cabe melhor para você? E aí você vai focar, você só vai estudar para esse cargo. Assim, todos os concursos que abrirem, você vai escolher esse cargo para seguir. Tem também técnicos em assuntos educacionais, né? É um cargo que exige uma licenciatura plena ou pedagogia. Então, você também pode escolher técnicos em assuntos educacionais. Normalmente é um concurso federal. Vamos para o próximo. Olha, estudo detalhado do edital. É muito comum eu perceber assim, as pessoas às vezes não sabem a data da prova, a data para entrega de título, muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e aí nem pega no edital, nem sabe se já abriu ou não o concurso, aí fica perguntando, mas já abriu, tá onde? Enfim, o edital, ele é o seu passaporte, tá? Então, assim, o edital ele vai fazer a análise das matérias a ser cobradas, os pesos, qual vai ser cada matéria, qual o valor que tem cada questão, quantas questões. Você tem que analisar isso tudo. Pega um papel, escreva a data da sua prova, escreva a data da entrega de títulos, qual é a banca, quantas disciplinas fazem parte da sua prova, quantas questões tem na prova, quanto que vale cada questão, quais são as regras do concurso, qual o percentual de acertos você tem que ter para cada grupo de perguntas. Então, isso tudo é muito importante. Você, primeiro de tudo, é você saber qual é a regra do jogo. Estou jogando, entrei na quadra, tem que saber qual é a regra do jogo. Então, no caso, você é o concurseiro, vai para o concurso que vai mudar a sua vida. Então, faça lá o seu roteiro do seu edital. Isso vai te ajudar bastante, vai te tranquilizar na hora de organizar, inclusive, os conteúdos que você vai estudar para o seu edital. É bom você verticalizar, você escrever número 1, número 2, número 3, número 4. Todos os conteúdos precisam ser listados, porque normalmente as bancas elas colocam pelo menos uma ou duas questões de cada conteúdo. Então é necessário que você faça ali o seu checklist de todo o conteúdo que vai percorrer o seu edital. Dica número 4. Com base no estudo do edital, você vai fazer o seu planejamento estratégico. Você vai elaborar um cronograma semanal de estudos, vai fazer uma divisão de tempo, e essa divisão é muito particular. Por exemplo, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que trabalha o dia inteiro, não vai ter muito tempo, então vai precisar ali de 1 horinha, 1 hora e meia por dia, porque estudar é uma questão de continuidade, é uma questão de hábito. Você precisa criar o hábito. Então, estude todos os dias, mesmo que seja meia horinha, 1 hora. O ideal é que você reserve ali o maior tempo possível e divida esse tempo em tempos menores. Por exemplo, você pode pegar meia hora e acordar mais cedo, ou você pode dormir mais tarde. Então, você vai pegar meia hora no horário da manhã e vai pegar mais meia hora no horário da noite. Então, lembrando que o cronograma ele deve ser cumprido. Afinal de contas, você tem um compromisso. Lembra lá na dica número 1? O teu porquê, por que você quer passar no concurso, então agora é a hora de você fazer o seu planejamento. Eu gosto muito de planejar durante a semana e deixar o domingo para lazer, descanso, família, enfim, tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Mas tudo vai depender de como está a sua semana. Se você não tem tempo nenhum para estudar durante a semana, você vai ter que estudar um pouco mais durante o final de semana. Então, veja aí, senta, coloca no papel, faz uma planilha e começa a listar quais horários que você tem. Ó,
existem alguns horários que são roubados da gente. Por exemplo, se você fica muito nas redes sociais, se você fica muito no WhatsApp, com certeza você está roubando tempo aí. Então, se organize, porque lembre-se, suas mudanças agora vão fazer toda a diferença nas suas metas futuras. Então, mude seus hábitos para que você alcance novos resultados. Dica número 5. Leitura da lei. Nas áreas de magistério, nós temos LDB, ECA, BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais, Plano Nacional de Educação, LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Nós temos diversas leis. Não adianta você pegar o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da lei. É necessário que você ou assista aulas de qualidade, em que realmente o professor está trabalhando a lei seca, né? Aquilo que está na lei, do que você ficar pegando interpretações da lei. Porque a minha interpretação é uma, a sua é outra. Então, é necessário que a legislação, isso vai fazer total diferença, a legislação, você precisa pegar ela na lei seca. Pegar a lei, baixar e fazer lá seus apontamentos, seus resumos, seus mapas mentais. Assim você vai conseguir fazer a leitura da lei, sem nenhum comentário de ninguém, só os seus. Essa parte é extremamente importante, porque ela pode garantir alguns pontos que vai fazer a diferença na sua prova. Às vezes, outro candidato não vai estar tão preparado como você para responder às questões de legislação. E hoje em dia, cada vez mais tem questões de legislação nas provas. Então, manda ver aí. Dica número 6. Exercício, 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 exercício e exercício. Quando você achar que já fez o bastante, faça mais. Não há um número ideal para você fazer exercício. É necessário que você faça o máximo, principalmente se você já sabe qual é a banca. Quando você já sabe qual é a banca, você tem que baixar todas as provas possíveis que essa banca já aplicou. Porque assim você vai identificar características da banca, você vai identificar quantas questões, quais são os conteúdos mais recorrentes usados nessa banca, porque todo mundo tem um padrão. E a banca não é diferente, ela também tem um padrão com características próprias que vai fazer total diferença na sua preparação. Dica número 7. Se a tua prova tiver discursiva, não deixe para estudar discursiva só na semana da prova. É necessário que você faça muitas redações. Faça a redação de vários temas. Se a discursiva for de um tema geral, é bom que você faça redações de temas da atualidade. Se a discursiva for do tema do seu cargo, específico para o seu cargo, você vai parar e vai pensar. Eu sou um professor de educação infantil. O que pode cair numa discursiva? Avaliação, currículo, rotina, planejamento, brincadeira. O que pode cair? Então, você é um professor de história. O que pode cair? Pode cair para você fazer um planejamento, pode cair para você elaborar, né, um projeto de história, pode pedir para você fazer algum tipo de sequência didática, enfim, você vai fazer várias redações. Pratique, pratique, pratique para que você não tenha medo da discursiva. A discursiva normalmente tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você precisa minimamente fazer esses 4 parágrafos. Introdução, lá na introdução você traz ali 2 argumentos para você discutir, faz 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Num total, você deve fazer uma média de 25 a 30 linhas na sua discursiva. Isso se no seu edital for pedir aí a discursiva, tá? Dica número 8.
realização de simulados. Você vai fazer de conta que é o dia da sua prova. Você vai parar tudo, vai avisar os seus familiares que não te perturbem naquele momento, vai cronometrar um período de 3 horas e vai baixar uma prova e fazer a prova inteira. Português, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, a prova toda. E vai fazer como se você estivesse no dia da sua prova, sem sair dali, fazendo com atenção, preenchendo seu gabarito, tudo direitinho, para você poder lidar com essa situação de fazer uma prova. Então, simulados podem ser provas aplicadas anteriormente, né? Todas aquelas provas que você pode baixar, como também é importante você criar essa atmosfera, né? Essa atmosfera de feitura da prova. Usa caneta, elaboração da discursiva, tudo que vai acontecer no dia do concurso, você faz uma reprise, né? Você faz uma simulação, quer dizer. Então, simule aí que você está no dia da sua prova, todo aquele nervosismo, porque assim você vai diluindo cada vez mais essa tensão pré-prova e vai, com certeza, amadurecer também as suas emoções para esse momento e vai ter melhor resultado. É muito comum que o candidato, na hora da prova, ele fique nervoso, ele acha que já deu um branco, não sabe nada. É muito comum isso. E também é muito comum você, de certa forma, querer fugir, né? Fugir desse momento que te causa tanto estresse. Mas se você for treinando ao longo da sua preparação, com certeza você vai ter melhor resultado. Bom, essas foram as 8 dicas. Agora eu vou falar com você como eu gosto de desenvolver o trabalho. Eu gosto de desenvolver minhas aulas com mapas mentais. Eu peguei alguns mapas mentais e trouxe aqui para você para te mostrar como ele funciona. Como é importante você fazer mapas mentais. E os mapas mentais, eles têm muito também a sua cara. Porque, por exemplo, o que eu acho importante de um determinado autor ou de um determinado conteúdo, pode ser que você não ache tão importante assim, ou pode ser que você entenda de uma maneira diferente, interprete de uma maneira diferente, use uma imagem diferente, porque o seu cérebro, ele vai fotografar esse conteúdo quando você fizer o seu mapa mental. Então, vou trazer aqui um teórico que é muito famoso por aí, viu? É o Piaget. Então, vamos lá. Primeiro tópico aqui desse mapa é um resumo, né? Piaget nasceu em 1896, morreu em 1980. O seu nome é mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX, a ponto dele quase se tornar um sinônimo de pedagogia. Quer dizer, todo mundo achava que Piaget desenvolveu um método, mas na verdade ele desenvolveu uma teoria, uma epistemologia. Não existe, entretanto, um método piagetiano. O que existe é uma teoria chamada construtivismo. Ele nunca atuou como pedagogo. Ele era biólogo suíço e desenvolveu uma teoria de aprendizagem, como que a criança aprende. Então, esse processo se dá por meio de 2 processos, a assimilação e a acomodação. Para Piaget, isso ficou muito claro. As crianças não raciocinam como os adultos. Elas raciocinam de maneira diferente. As crianças são concretas, enquanto os adultos já são abstratos. Então, gradualmente, as crianças vão sendo inseridas nas regras, nos valores, nos símbolos e nessa maturidade psicológica que tem o adulto. Então, é necessário passar por esse mecanismo de assimilação e acomodação ao longo de toda a vida. Então, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova, a gente está sempre conhecendo coisas novas, então a gente está sempre em processo de assimilação e, posteriormente, processos de acomodação. Então, o primeiro processo, que é a assimilação,
ele consiste em incorporar objetos novos, né, conceitos novos, ao mundo interior, quer dizer, do mundo exterior para o mundo interior. Já existe em nós uma série de noções que estão dentro da gente, né? Já estão consolidadas dentro da nossa mente, que são os conhecimentos prévios. Então, por exemplo, se uma criança tem a ideia de uma ave e ela vê um avestruz, ela vai imediatamente tentar incorporar o avestruz ao conceito de ave que ela tem. Só que o avestruz ele tem determinadas características que, por exemplo, um pombo não tem e tem outras que o pombo tem. Então, é necessário que a criança faça uma acomodação. Então, no primeiro momento da assimilação, os órgãos dos sentidos vão estar captando todo esse exterior e tentando encaixar isso dentro de um esquema que já existe dentro da criança. Depois que passa por essa fase, ele vai começar a ampliar o esquema existente. Ele vai ampliar seu esquema ou ele vai criar um novo esquema, se ele não tiver nenhum esquema anterior sobre aquele assunto. Então, esse processo ele se dá de assimilação e acomodação por meio de momentos de desequilíbrio. A criança precisa ser desequilibrada. Por isso que, para Piaget, a aprendizagem é por descoberta. Através de perguntas, você vai chegando ali às respostas que a criança mesmo dá. Então, ela é ativa dentro desse processo e ela vai descobrindo. O construtivismo, a grande contribuição do construtivismo, é pautada na obra do Piaget e na aplicação pedagógica de teorias construtivistas. Em relação à educação, a aprendizagem acontece de forma passiva pelo aluno, cabendo o professor a tarefa de criar possibilidades como um mediador, né? Como um facilitador. Essa criança, ela vai receber esses estímulos externos e ela vai ter uma atividade mental, que a gente chama de operatória. Ela é construtivista, né? Então, se o professor ele é antenado aí com as questões construtivistas, ele é um facilitador e não um transmissor. E a criança é uma criança ativa e não passiva. É necessário que entenda que, para Piaget, a aprendizagem vai acontecer. E ela vai acontecer de maneira individualizada. Cada criança aprende no seu tempo, na sua hora e com as suas condições de aprendizagem. Então, não adianta antecipar nada, porque ele desenvolveu uma teoria de estágios. Então, a criança vai passar por etapas. O seu pensamento era entendido como uma interiorização das ações, como uma construção dos conhecimentos. E essa construção dos conhecimentos se dá por meio do concreto para o abstrato, do mais simples para o mais complexo. Então, é necessário que a gente acompanhe esse desenvolvimento infantil. Então, o construtivismo pode ser caracterizado como uma corrente de pensamento que ganhou espaço especialmente nas teorias pedagógicas de Jean Piaget. Em relação à educação, a aprendizagem não acontece de forma passiva pelo aluno, cabendo ao professor a tarefa de facilitar, criar possibilidades, criar condições, como um sujeito mediador que o professor é, para que ele possa fazer o desenvolvimento cognitivo e os avanços cognitivos dessa criança, promovendo a aprendizagem ao longo do processo de desenvolvimento. Então, ela vai desenvolver estruturas do pensamento, estruturas da lógica, estruturas de julgamento, estruturas de argumentação ao longo de um processo. E aí entra a tal teoria de estágios, né? Chamada epistemologia genética. A partir do nascimento dos seres humanos, eles são submetidos a fases do desenvolvimento. E ele descreveu 4 estágios do desenvolvimento, que vai do sensório motor até o operatório formal.
Então, ele acreditava que essas etapas elas eram preenchidas de forma linear e que todo conhecimento era construído pelo indivíduo através de ações. Então, o meio ambiente e os conhecimentos inatos, as estruturas prévias dessa criança vão influenciar essa aprendizagem. O seu trabalho foi um trabalho de observação, observou primeiramente seus filhos, depois observou outras crianças e percebeu um padrão entre assimilação e acomodação em todos os momentos de aprendizagem. E aí nós temos o primeiro estágio, chamado sensório-motor, de 0 a 2 anos, evoluem os reflexos para as ações prazerosas, é o início da linguagem e a criança conquista a percepção de si e do mundo que está à volta dela. Depois, no segundo estágio, que vai ali de 2 a 7 anos, grande conquista da linguagem, a criança começa a falar mais, e aí vai fazer mais trocas simbólicas, vai trabalhar mais a sua inteligência intuitiva. Então, essa criança vai se desenvolver um pouco mais. Ela ainda é egocêntrica, né? Ela ainda é só voltada muito para ela e para as decisões dela, e moralmente ela não se coloca ainda no lugar do outro. Ela ainda está no processo de anomia. Ela ainda vai entrar no processo de heteronomia, que é uma segunda fase aí da sua moral. E no operatório concreto, de 7 a 11, 12 anos mais ou menos, a presença da reversibilidade, a capacidade de pegar o todo e dividir em partes. Então, ela entende a lógica do todo e das partes, e ela começa a discriminar diferenças, semelhanças, o uso da abstração empírica para a construção de uma abstração reflexiva. Então, no início, ela está fazendo uma abstração, mas ela ainda precisa do concreto. Ela já está pensando conceitualmente, mas ela ainda precisa do concreto. Por isso que ela é operatória concreta. E, por fim, ela vai ser operatória formal. A partir dos 12 anos de idade, o cognitivo dela avança bastante, a lógica avança bastante, e aí ela começa a desenvolver hipóteses e trabalhar com deduções. É necessário estar ali ainda apoiando essa pessoa, mas não mais como se apoiava na época da infância dela. Ela já está com mais autonomia. Então, falando um pouquinho aí da questão da moral, a criança, quando ela tem ausência das regras sociais, das regras e do local do outro e o próprio local, ela é anomia, né? A etapa é a anomia. Quando ela começa a se espelhar no outro, nas atitudes do outro e a seguir as regras porque o outro está passando para ela está em heteronomia. E quando ela consegue compreender a necessidade das regras, seja nos jogos ou em situações da vida dela, ela está em autonomia, tá? Então, perceba que nesse material existem pontos que são importantes da teoria epistemológica de Piaget, pontos que vão cair nas provas, inevitavelmente, né, invariavelmente, vai cair um tipo de pergunta dessa, né, dos estágios, ou da epistemologia, ou das duas etapas da aprendizagem. Então, o que você tem que fazer é pegar pontos importantes do estudo e fazer pequenos resumos, pequenos mapas, pequenos cards, né? Fazer pequenos cards com anotações, de preferência colocar em locais que você possa visualizar, e assim você vai aprimorando cada vez mais a sua aprendizagem. Porque é necessário que você estude aquilo que realmente cai nas provas. Por isso que quando você fizer exercícios, vai fazer toda a diferença. Porque o exercício você pode ir ampliando o seu mapa mental. E vai colocando um dado aqui, outro dado ali, e quando você for ver, você já está com a coisa bem sintetizada e bem pronta aí para você aprender com mais facilidade. Aqui tem alguns poucos desenhos, mas
poderia ser um mapa só com palavras, né? Você pensar em Piaget, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em epistemologia genética, eu tenho que pensar em estágios, conhecimentos prévios, aprendizagem por descoberta, construtivismo, assimilação, equilibração, adaptação, acomodação. Que palavras fazem parte da teoria piagetiana? E assim, quando ela aparecer na sua prova, você vai ter como identificar. Não, isso aqui está mais para Piaget. Não, isso aqui está mais para Vygotsky. Não, eu acho que isso aqui está mais para Avalon. Por quê? Os autores, né, os teóricos, eles têm palavras que fazem parte das suas teorias. E se você consegue identificar isso e transformar isso em um mapa mental, pode ter certeza que a sua aprendizagem vai ser muito mais facilitada. Não é isso? E é isso. A dica de hoje, 8 passos aí para você fazer a sua jornada rumo à sua posse de maneira efetiva e realmente alcançar os seus objetivos. E olha, não para, vai até passar. Então, pode acontecer no meio do caminho ter aí umas pedras que você vai ter que se desviar, pode ter no meio do caminho algumas coisas que vão tentar tirar você da vontade, né, do desejo de alcançar o seu objetivo, mas o que você tem que fazer é aquela dica do sapinho surdo. Você conhece a história do sapinho surdo? Existia uma corrida, vários sapos, todos tinham que subir na árvore para pegar o prêmio, que estava lá no alto. E aí começou aquela corrida, os sapos subindo, só que no meio do caminho, muitas coisas estavam acontecendo, os sapos estavam caindo. As pessoas que estavam lá embaixo, as pessoas que estavam assistindo a corrida, também começavam a gritar: olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E os sapos acreditavam que não iam conseguir mesmo e acabavam desistindo no meio do caminho. Então foram vários que foram desistindo. Somente um alcançou o objetivo. E quando ele desceu, né, com o seu prêmio, os outros sapos ficaram assim, meio curiosos, né? Queriam saber por que, como ele tinha conseguido alcançar, quando tantos caíram, por que que ele chegou lá no topo. E aí eles descobriram que aquele sapo era surdo, então ele não ouviu. Então, de vez em quando, você vai precisar ser surdo para não escutar a família, para não escutar os amigos, para não escutar as pessoas que estão o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não vai sair concurso, dizendo que o edital está difícil demais, que tem poucas vagas, que o salário de professor é ruim. Vai ter sempre alguém fazendo todo esse movimento para te derrubar da árvore. Mas você é o sapinho surdo que vai alcançar seu objetivo, vai chegar lá no topo da árvore e vai alcançar os seus objetivos, a sua meta, aquilo que te faz realmente feliz, né? Então é isso que eu espero que você alcance na sua vida. Bom, construtivismo, então, já sabemos o que é e obrigada por ter me assistido e até a próxima. Ana Vital, com você, até a posse.